Sabe um filme que eu vi esses dias? Eu vou falar, sei lá, eu falei uma coisa na frente da Ana, aí a Ana vai me ouvir aqui na live, ela vai me bater. Porque eu fiquei pensando muito e eu tava meio que em negação. Eu vi de novo Primer. Já viram Primer? Eu recomendo muito Primer. Muito. Eu acho que você tem que ver. Mas a primeira vez que eu vi. O que é Primer? Primer é um filme de viagem no tempo. É um filme al- alternativo ali e tal. Independente. Um orçamento minúsculo. A primeira vez que eu vi. E ele é um filme muito complexo. Muito complexo. E você não. Tipo, de repente você percebe que a viagem no tempo já está acontecendo. Caralho! Peraí! E aí o filme vai constantemente desfazendo a sua ideia do que você acabou de ver, assim. É muito legal. Da primeira vez que eu vi, eu fiquei fascinado. Na segunda vez que eu vi, eu já gostei menos da experiência. Eu acho que eu gosto mais de pensar sobre Primer do que ver Primer. Mas eu vi ontem, anteontem, com a Ana. Das caixas que voltam no tempo? Esse mesmo. Então, ó, faz um Kitsune da semana dele. Nunca entendi nada dele. Aí que é foda, porque eu teria que fazer um podcast que é menos uma crítica e mais uma explicação. E explicação já tem. Eu terminei de ver o filme, a Ana não entendeu nada e a gente. Eu também tinha entendido muito pouco. E aí a gente foi ver um vídeo no YouTube. E tem uma explicação muito boa dele no YouTube. Em inglês, né? Já tem explicação. Você pode procurar essa explicação. Você não precisa da minha explicação. E minha explicação não seria boa. Porque eu não entendi plenamente. E eu não saberia explicar bem. E isso é uma coisa que às vezes. Eu acho que eu falo um pouco disso no podcast de hoje sobre o Sony Boy. Às vezes a minha. O tipo de coisa que eu fiz ao longo da minha carreira na internet criou uma ideia que eu não gosto que seja essa a ideia de mim que as pessoas têm. Que as pessoas vão atrás das minhas críticas, reviews e tudo mais para ter uma explicação da história. Eu não entendi Kitsune, me explica. E assim, eu não gosto disso. Porque eu me sinto uma farsa. Porque tem muita coisa que eu não entendo direito. O Santo Guerreiro contra o dragão do Caralho 4 lá do Glauber Rocha. Entendi nada. A minha experiência assistindo coisas é constantemente me achar burro. Assim, constantemente. Eu tava relendo agora o arco da eleição do Hunter x Hunter. E eu tava vendo as coisas que o Pariston faz e falando, caralho, que caralho ele tá fazendo essas porra? Eu tô constantemente me achando burro. E aí me dá nervoso certas coisas que eu teria que. Certas obras, certos animes, certos filmes, certos mangás, eles ativam uma parte do meu cérebro que é, Léo, você sabe que as pessoas vão pedir pra você explicar. Então você precisa entender. E aí, se eu começo a não entender, eu começo a ficar paranoico. E isso destrói completamente qualquer diversão que eu pudesse estar tendo com aquela obra. Isso é. Ó, eu tenho isso com Jujutsu. Eu tenho isso com Jujutsu. Eu tenho isso com Jujutsu. Se eu percebo que aquele é o tipo de anime, de mangá, de livro, de filme que precisa ser explicado, que ele é complexo, que ele tem tipo, que ele é uma grande metáfora para alguma coisa, uma grande analogia para alguma coisa. E aí eu percebo que tá lá. E eu percebo, eu entendo o plano geral da coisa, mas eu não, tipo, Sony Boy. Sony Boy é assim. Porque assim, Sony Boy é. Se vocês ouviram o podcast, eu espero que vocês ouçam, mas para mim fica muito claro de início que o que eles estão fazendo ali é uma simulação de vida adulta, uma simulação de vida em sociedade. Eles reinventam o capitalismo no episódio 2, eu acho. E depois de reinventar o capitalismo, eles inadvertidamente reinventam um sistema de classes sociais e abismo social.
Só que aí começa a passar os episódios e, por exemplo, chega no cachorro, no flashback do cachorro. E eu não estou entendendo plenamente onde o flashback do cachorro se encaixa nessa primeira impressão que eu tive de o que tudo quer dizer. E aí, se eu tô entendendo o todo e tem esse elemento aqui que eu não entendi, que eu não sei como isso se encaixa no todo, acabou pra mim. Acabou. Aquilo destrói a minha experiência de uma maneira, porque eu fico me achando tipo, fudeu. Fudeu. Eu não tenho por que ver. Porque vão pedir pra eu explicar e eu não vou saber. Acabou. É uma merda. É uma merda. Teve todo um trecho de Sonny Boy que eu fiquei um pouco assim, e aí tem a perna final, e aí tem a questão do funeral e tudo mais. E aquilo foi tão emocional e emocionante pra mim que eu fiquei menos paranoico, eu consegui me entregar mais pra história. Mas teve todo um tempo no meio que eu falei, cara, eu não tenho como fazer o podcast. E se eu não tenho como fazer o podcast, pra que eu tô vendo esse anime? Acabou pra mim, acabou. E isso é constantemente, assim, constantemente. E aí fazer, tipo, faz um podcast do Primer, porque eu não entendi nada. Ativa o megafone atrás da minha cabeça que grita que eu sou burro e sou uma farsa, eu não tenho porquê. Tipo, Leonardo, cancele seu podcast! Apague todos os episódios! Eles vão perceber, Leonardo, eles vão perceber! Sabe? É foda. Fora que nem sempre você precisa entender 100% de algo pra gostar, mas. Então, é que tem aquela questão de tipo, no fundo, eu coloquei pra mim mesmo que eu não preciso gostar de nada. Eu preciso entender porque alguém vai me perguntar alguma hora. Tem uma parte da minha cabeça que funciona dessa maneira. Então, tipo, você pode não entender tudo e ainda curtir. Se eu tiver paranoico, eu não vou curtir. E eu fico paranoico constantemente. Vamos traçar uma linha aqui. Há diferença entre explicação e interpretação. Sim, você está completamente certo. Mas, meu ponto se mantém. Eu gosto de pensar que a minha missão como crítico é apenas. Não só missão, como tipo. A única coisa que dá pra fazer. A única coisa que dá pra fazer é eu dar a minha interpretação. Sonny Boy, por exemplo, aquela é a minha interpretação da história. É isso que dá. E é isso que eu faço. Mas, o meu ponto é que existe uma expectativa de que seja dada uma explicação para certas obras. Algumas coisas, o Sonny Boy é uma dessas. É o Primer, sabe? Várias coisas. Tipo, existe uma expectativa. E até porque alguém me mandou no Discord dos apoiadores. Mandou um print de um comentário num vídeo do PH Santos. E eu não sei se esse comentário era brincadeira. Mas, sendo ou não brincadeira, o pensamento é um pensamento que existe. Falando, crítica muito, muito legal, uma coisa assim. Gostei muito da crítica. Ponto. Serviço mediano nunca diz onde assistir os filmes. Existe uma expectativa quanto ao papel da crítica. E uma divisão muito clara entre o que o público acha que é a crítica e o que a crítica quer que o público saiba que ela é. Porque a crítica não é uma explicação, a crítica não é um serviço. A crítica é uma interpretação pessoal que vem carregada de um monte de pontos de vista de quem está fazendo a crítica, que também tem, de certa forma, por conta de o crítico ter mais ferramentas do que o público médio, entre muitas aspas, ele também, com o tempo, e eu usei e uso muita crítica para isso, vai dando essas ferramentas para o público. Então você pode enriquecer a sua experiência identificando as ferramentas que o crítico usa para fazer a crítica. Então é uma interpretação pessoal e também uma maneira de enriquecer a experiência como um todo. O público normalmente quer, para alguns casos, uma explicação e, no geral, um guia de consumo.
É um guia de consumo. A pessoa quer saber. É aquilo que a gente sempre fala: cinema é caro, você vai, tipo, comprar. Você vai pegar o metrô. Aqui em São Paulo é R$ 5 o metrô. Duas pessoas no metrô, R$ 10 pra ir, R$ 10 pra voltar, já são 20. O ingresso é 40. 40, 40, 80. Mais 20, 100. Mais a pipoca, que é tipo 20. E o refrigerante, que é 16. Aí você pega dois refrigerantes, 16, 16, 32. Mais a pipoca 20 ou 25, sei lá. 32 mais 25, 50 e pouco. 150 e poucos reais a experiência de cinema. A pessoa quer saber se vale a pena. Imagina você ter todo esse. Você sai de casa, o tempo de ir, o tempo de voltar, todo dia, R$ 150. Se você for com criança, é pior. Se você for uma família inteira e tiver carro e estacionamento, é pior. E aí você vai lá e filmar uma merda? A pessoa quer saber. Ela quer esse serviço. Ela quer, tipo, eu vou perder o meu tempo com esse negócio? Eu vou gastar R$ 150 com um filme merda? Só me diz se é bom ou não. Sabe? Você mais ou menos mede que aquele cara tem um gosto próximo do seu. Fala, esse cara falou que é bom, então eu vou no cinema. Né? Então existe uma expectativa muito específica. E eu acho que existe uma expectativa do meu público. O meu público, ele é tem uma parte do meu público. Uma parte do meu público. Que acha que. Tipo, eu não entendi esse bagulho, eu quero que o Kitsune faça uma review algum dia pra eu entender. E aí eu tenho essa missão. Eu já começo com essa expectativa. Então a diferença, obviamente, que existe. Mas não adianta eu achar que eu posso só dar a minha interpretação se a pessoa quer tipo um veredito final, sabe? Exatamente. Você fala, tô R$ 150 pra assistir Madame Teia. Sabe? Você acha que o seu jeito de criticar anime mudou muito de quando você começou na internet? Porra, eu acho que eu tinha umas ideias muito específicas e que elas foram mudando conforme o tempo foi passando. Eu gosto de pensar que eu tô um pouco melhor do que eu era antes, eu tenho mais repertório, male male tenho mais repertório e tenho mais ferramentas. Eu eu tinha umas ideias que eu acho que algumas delas ainda estão na minha cabeça, mas de maneira ligeiramente diferente. Eu sou constantemente acusado, com razão, quem me acusa está certo, que eu sou funcional demais, que eu penso muito em função e tal. E eu acho que eu sempre fui assim, mas eu acho que eu aumentei o meu escopo do que eu acho que é função. E eu acho que eu me levava muito a sério, o que é estranho, né? Mas eu me levava muito a sério, então tinha certas coisas que que nunca iam bater comigo e que eu acho que hoje bateriam um pouco mais. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito grande de eu hoje assistir Haruhi Suzumiya. Eu acho que eu posso gostar de Haruhi Suzumiya hoje. E era tipo o pior anime do mundo em 2011 pra mim. Mas eu acho que hoje eu poderia gostar muito de Haruhi Suzumiya. Porque eu acho que eu entendo um pouco melhor a história do anime, a cultura, sabe? Essas coisas são mais interessantes pra mim. E eu tinha pouco conhecimento. Mas tem coisas que não mudaram. Por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que eu tava eu e o Urso, e a gente pensou os dois já tinham assistido Keion. E a gente não tava muito afim de ver o Keion inteiro de novo. E a gente pensou, e se a gente tentasse o filme? Tinha acabado de sair o filme, eu acho. E era muito comentado e tal. E a gente tentou ver o filme. E a gente viu o filme. E eu não sei se a minha decisão foi unilateral ou se o urso concordou comigo. Porque às vezes o urso concordava comigo porque o urso concorda com coisas. Porque ele é muito bonzinho. E. E aí eu não sei se na verdade ele queria falar. Mas eu tomei uma decisão que foi.
Eu odiei esse filme. O filme do Keion. Eu odiei esse filme. Mas eu acho que tudo que eu for falar desse filme vai ser o padrão de quem não gosta de Keion. Porque tinha, naquela época, um discourse, né? Uma discussão meio padrão pro Keion. Tinha quem achava Keion a melhor coisa do mundo e tinha quem achava idiota. Ah, porque as meninas... Sabe aquela... Discussões de Keion são muito parecidas. Eu acho que eu tenho esse entendimento hoje. Acho que isso mudou um pouco em mim. Discussões de Keion são muito parecidas com discussões de Evangelion. Porque tem o pessoal que não gosta de Evangelion e eles falam de Evangelion da maneira mais estúpida do mundo, que é: pô, esse anime de robô, as lutas são uma bosta, tem aquela doideira no final que nem tem luta, e o robô nem é robô. Que merda! Então entra-se com uma ideia muito específica do que é Evangelion. E aí, com essa expectativa do que é Evangelion, do que é um anime de mecha, e com essa expectativa do que é um anime de mecha, Evangelion falha. E aí, se você pega um Keion e você pensa que, então esse é o anime das meninas que vão fazer uma banda na escola, e elas quase nunca tocam. Eu tinha essa opinião. Eu ficava frustrado com a falta de música no Keion. O filme foi a mesma coisa, pelo menos de cabeça. O filme, elas supostamente vão pra Inglaterra, e aí elas, tipo, boa parte do filme é elas andando por aí. E não fazem porra nenhuma, sabe? Só que eu, pelo menos, tive um momento de clareza, que não era sempre que eu tinha, mas eu tive um momento de clareza, que é: essa minha opinião, que naquela época era a minha opinião real, mas eu tinha a minha consciência. A minha opinião é exatamente igual à média das opiniões negativas de Keion. Portanto, eu não tenho nada a acrescentar. Eu não acho que eu não tenho nada novo a trazer para discussão sobre Keion. Então eu não vou falar. E eu nunca fiz vídeo sobre Keion. Na época antiga e nem agora no podcast. Eu tive esse momento de clareza. Não era sempre que eu tinha, mas eu tive esse momento de clareza. Mas eu acho que uma das coisas que mais mudou na minha maneira de pensar pra crítica, e aí eu lembro que eu tava. Abraço para o amigo meu, Luiz Guzzi, que é apoiador do podcast, amigo pessoal também. E eu tava jantando com ele outro dia, e ele começou a imitar o Kitsune da semana. E me deixou muito triste, porque eu sou muito previsível. Inevitavelmente. E aí ele começou a. No meio da imitação dele, ele falou: então, uma coisa que eu li de um cara que eu admiro muito, que é o filme Crit Hulk. Que eu falo essa porra muitas vezes. Por que eu falo muitas vezes? Porque eu gosto de contextualizar. Eu não gosto de simplesmente dizer: porque eu li no blog do filme Crit Hulk. E aí, se você não sabe o que é, eu preciso contextualizar. Eu gosto de contextualizar sempre tudo que eu vou falar. Mas enfim. Uma coisa que eu leio e li bastante no filme Crit Hulk é que boa parte dos textos dele iam por um caminho de tentar entender como aquilo agrada pessoas, como uma dada obra agrada pessoas. Então ele não estava do ponto de vista de: eu estou aqui, eu vou dar a minha opinião. Porque o filme Crit Hulk não é um crítico de cinema. Ele ou hoje talvez ele seja mais crítico de cinema do que o contrário, mas como eu já falei várias vezes para contextualizar quem é o filme Crit Hulk, ele é um script doctor. Ele é um cara, ou fazia, eu não sei se ele faz ainda. Ele deve fazer porque ele ainda se mantém anônimo na internet, né? Então ele quer separar as duas coisas. Ele é um cara que trata roteiros em Hollywood. O roteiro vem torto, vai na mão dele, ele tenta dar um tapa, e aí, né, reza pra Deus pra não mudarem.
Então ele tem que pensar dessa maneira. Quando você é um cara que vai escrever o roteiro, você tem que pensar como isso pode agradar pessoas. Caso o seu objetivo seja agradar pessoas. E isso foi uma virada de chave muito interessante quando eu comecei a ler. Porque eu acreditava que a minha função era apenas e somente estudar, saber do que eu tô falando e aí falar. E aí você recebe o que eu falo da maneira como você quiser. E isso é uma coisa que eu há muitos anos tento incorporar a minha maneira de pensar as pautas pro podcast. Que é, eu não posso pensar apenas do ponto de vista de como foi a minha experiência. Porque aquela dada coisa foi feita de uma certa maneira pensando num certo efeito. Então eu preciso pensar em como aquilo agrada pessoas para tentar fazer a engenharia reversa de por que aquela obra é daquela maneira. Eu não posso só olhar monoliticamente, unilateralmente, de cima para baixo para uma obra. Aquela coisa existe em sociedade. O anime não existe no vácuo. Então você entender, e aí você, eu juntando isso com coisas até da faculdade de letras e tal, as coisas existem dentro de um espaço e tempo, né? Então como essa coisa existe? Por que ela existe dessa forma? Quem, sei lá, pensar no fenômeno do Isekai. O fenômeno do Isekai é muito interessante porque é todo um subgênero que existe apenas por conta da recepção do público. Ele existe da maneira como ele existe, ele foi evoluindo e mudando e tudo mais, e chegando no estágio em que ele está, muito por conta da resposta do público. Ele foi tipo decantando, refinando e sobrando só os elementos que agradam um dado público. Então é importante entender como ele agrada a esse dado público. Mesmo que eu não goste, sabe? Então isso eu acho que eu fazia menos. Acho. Mas eu não sei. Não sei se eu tô bom, né? Eu acho que não. No geral, eu acho as pautas do podcast meia boca. No geral. A minha média é muito baixa. Porque o que eu gostaria, e que eu acho que ninguém ia gostar. Ninguém ia gostar. A não ser que eu fosse muito bom e soubesse. E agora eu não posso mais porque eu tô fazendo vídeo. E não dá pra ser mais assim. A não ser que eu tivesse um teleprompter. O que eu queria, e eu não tenho tempo para isso, e eu acho que o resultado ia ser completamente diferente, é fazer o podcast inteiro num texto. E aí eu leio esse texto. Eu leio bem, eu leio de uma maneira que não parece que eu tô lendo, mas eu leio o texto. E aí ele ia ficar tipo, sabe? Eu ia ter que pensar em cada coisa que eu vou falar. E aí, tipo, testar a estrutura do bagulho. Mas agora a pauta do podcast é muito solta. Porque vem muito da maneira como fazer a pauta pra vídeo também. E que funciona pra mim. Mas não é porque funciona pra mim que é bom. E eu gostaria de tentar outras coisas alguma hora, algum dia.